liberar aqui para vocês um resumo do nosso plano de 14 dias para vender protocolos integrativos de 2 a 15 mil toda semana. Vou direto ao ponto aqui. Tem muitas pessoas que não conseguiram estar presentes, eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui e mostrar para vocês como é que a gente chega, qual que é o exato passo a passo aqui para a gente chegar em resultados como esse aqui, tá? Aqui embaixo eu vou deixar para vocês verem alguns de resultados dos nossos clientes que aplicaram essa metodologia que eu vou explicar aqui, como é que é esse plano, e é o que a gente tem feito aí, ó, para coisas assim, ó, ticket de 6 mil reais, profissional integrativo, tá? Aí vem, né, agendamentos, olha, essa aqui foi 121.470, tá? Só protocolos integrativos, obviamente que é um acompanhamento de mais tempo, mas é aplicando essa mesma metodologia, então trazendo que é possibilidade para vocês, ó. Essa daqui, inclusive, no final da aula ela deu o depoimento dela, tá? Ficou gravado, depois eu solto para vocês no grupo, e ela já foi aqui, ó, 22.500 em um único dia. Ela já fechou o protocolo de mais de 30 mil reais depois, ela, e foi uma que começou com consulta avulsa, sem base de clientes, né? Ela é um desses exemplos, ó, 18 mil à vista no dinheiro, isso aqui já é outra, né? Pacientes novos, esse aqui, ó, 250 em anúncio, dentro dessa estrutura que eu vou mostrar para vocês, 17.200 na primeira semana, dentro dessa perspectiva aqui. Tivemos essa outra aqui, ó, faturamento 27.965, essa é uma que não faturava nem 2 mil reais quando a gente começou, mesma coisa. Ó, primeiro atendimento da campanha, 1.690 fechados, tá? E outro agendamento já para as 9, isso foi o quê? No quinto dia, primeiro protocolo já fechado, quando a gente começou. Essa aqui, ó, iniciou o ano, ó, 300 reais o faturamento dela, depois começou a mentoria, ó, terceiro mês de mentoria, mais de 11 mil reais, e progresso, né? Ó, essa daqui de 2 para 34, essa aqui que fechou 100 mil pela primeira vez, né? Depois ela foi aquela que mandou lá de 120 depois. Essa aqui, ó, em um único dia, 15 mil reais fechados, um ticket, um cliente com acompanhamento de 6 meses com suporte online. Enfim, como é que a gente chega nesses resultados? Estou mostrando isso para vocês aqui, porque eu vou abrir mesmo, fazer de forma bem resumida, obviamente, né? Não é para quem é todo mundo, mas basicamente o objetivo desse aqui é para profissionais que já atendem, tá? Essa metodologia aqui já gera resultado clínico, isso é importante, para que você consiga resultados tão rápido, tá? Se você ainda não tem isso, não quer dizer que não seja possível, mas dentro desse tempo, né? Precisa seguir isso aqui. Você já vende algum plano, algum pacote, né? Você quer previsibilidade. Então, quem não atende ainda, quem é inseguro com a prática, tá? Quem está procurando fórmula mágica, quer ficar vivendo de indicação, não é o caso, tá? Mas o que é o ponto aqui? Como é um resumo, vou deixar para vocês lerem tudo. Principal questão do mercado é a barreira dos profissionais, que a maioria não leva isso em conta. Aí tem gente que já tentou fazer sozinho, já tentou contratar agência, já tentou contratar profissional, não funciona. Por quê? Terapias integrativas, a maioria das pessoas elas não entendem, não sabem o que é. E qual que é a barreira segunda? O público, que às vezes sabe, às vezes conhece, mas desconfia. Então, a gente precisou criar uma estratégia que dribla esses dois pontos aqui, e por isso que a gente consegue os resultados que a gente tem. Então, o ponto eu vou mostrar, que é a tríade, tá? Vou direto ao ponto aqui. Essa tríade aqui, ó, da previsibilidade. Você precisa de um portal de ativação, um método abre agenda e um protocolo estruturado. E aí, esse fluxo aqui, ó, é o que vai gerar para você estrutura de recorrência e fazer com que, assim como outros profissionais que saíram ali de um faturamento de 2, 3, 4 mil reais e hoje estão faturando 20, 30, 50, 100, 120 mil com integrativas, é fazer com que isso aqui se repita. Então, primeiro, você precisa ter uma autoridade construída, e aí a gente tem uma metodologia que é geradora de autoridade rápida, a gente consegue fazer isso em 7 dias. Você precisa ter uma ativação. Aqui o que a gente traz, né, no nosso caso, de portal da ativação, é uma estrutura de vídeo, tá? Que a gente utiliza como anúncio, para que seja uma pessoa que não conhece você,
passe a ver você e se interessar e entenda que você pode resolver o problema dela. A gente faz com que essa pessoa que foi ativada, ela tenha uma primeira experiência com você, que é através do método Abre Agenda, para que ela confie em você, para que ela entenda como é que funciona o seu trabalho, não ali numa experiência de Instagram, com vídeo, com conteúdo, tá? Experiência gerada em consultório. E depois, próximo passo, ela ir para o compromisso. O que é o compromisso? Fechamento de um protocolo estruturado com você. Então, pontuando rápido, o gerador de autoridade não tem a ver com postar muito, não é sobre falar sobre um monte de coisa, mas é deixar claro o problema que você resolve, traduzir o que o integrativo faz, o que é a abordagem integrativa em uma linguagem simples, reduzir a desconfiança dessa pessoa e elevar a percepção de valor. E isso tudo aqui pode ser organizado em 7 dias, com uma estrutura mínima, tá? O que é essa estrutura que a gente usa? 6 postagens, 4 destaques e um ajuste de navio. Quando a gente faz isso aqui, a gente consegue gerar percepção de autoridade rápida, tá? Aí entra no ponto, ativação. A pessoa não te conhece, pessoa aí na sua cidade, na sua região, mas ela não te conhece. Então, o que a gente precisa? Um anúncio comum não é o suficiente e não dá para fazer uma venda direta também. Tentar convencer a pessoa ali no WhatsApp sobre um monte de coisa. Esse mecanismo aqui, ele ativa o interesse e aí ele leva a pessoa para a conversa. E é por isso que funciona tão bem e tão rápido. Por quê? Ao invés de você gerar resistência, você vai fazer com que a pessoa entre um fluxo onde o interesse dela está ativado, tá? E aí a gente tem um gancho com uma dor específica, e aqui dor é igual ao problema, o problema que a pessoa tem, né? Então vamos pensar, problema, enxaqueca, emagrecimento, dor no joelho, enfim, dor é relacionado ao problema que a pessoa tem, tá? Segundo, uma quebra de crença, tá? Ou de confusão. Então, em relação a isso aqui, a pessoa tem uma visão, ela acha que é de um jeito, ela acredita de uma forma, os tratamentos propostos mandaram ela para um jeito, e aí você vai mostrar para ela que existe uma abordagem diferente. E aí, quando você mostra para ela que essa abordagem diferente gera um resultado que ela nunca teve, aí você vai convidá-la direto para o WhatsApp. Isso tudo aqui, a estrutura de ativação, do portal de ativação, é um vídeo, geralmente aí de 1 minuto a 1 minuto e meio no máximo, tá? E aí o objetivo é o quê? Levar um público que era frio, tá? Para conversa no WhatsApp. E o foco aqui não é vender protocolo. Aqui não, tá? É levar a pessoa para conversa. Quando você leva a pessoa para conversa, aí aqui, ó, a gente tem uma estrutura de conversão fluida no WhatsApp. O que é essa conversão fluida? Não é você empurrar um monte de coisa, não é você tentar explicar tudo, né, que as integrativas fazem, todo o seu trabalho. Não. Você vai entender o cenário da pessoa, você confirma qual é o nível de consciência dela sobre o problema, e aí você vai direcionar para o seu Abre Agenda. Então, você entende dentro do contexto, direciona o que você faz para o contexto do problema que ela resolve. A pessoa, enxaqueca. Fulano, já sofre com enxaqueca há tanto tempo? Então, aqui a gente utiliza abordagem integrativa, a gente consegue fazer um mapeamento. Então, na consulta, vamos supor que o seu Abre Agenda é uma consulta, tá? Com a biorressonância, seu Abre Agenda pode ser uma sessão de neurofeedback, pode ser uma sessão, enfim, tem possibilidades, tá? Mas você vai explicar para ela como é que funciona aqui e direcionar ela para essa parte. O foco aqui é levar ela para o Abre Agenda, que é sua consulta, pode ser uma sessão, mas é conduzir ela para esse próximo passo. E aí o que é esse Abre Agenda, tá? Não é promoção, não é desconto, não é vender barato, é uma estrutura que é paga, tá? Seja consulta, seja sessão, ela é paga, ela não tem um valor, né? Um preço muito alto. Então, eu recomendo aqui que a gente trabalhe com Abre Agendas, que funcionam aí entre 200 a 350 reais, tá? E aí, você precisa trazer uma estrutura de entrada para ela, que vai reduzir a barreira, vai gerar para ela essa experiência, reduz barreira porque ela não precisa se comprometer com um monte de coisa, ela só precisa se comprometer com o próximo passo, né? E como não tem um custo muito alto, para ela tomar decisão é mais fácil, tá? Segundo, gerar essa experiência. Quando você consegue gerar essa experiência nela, já está aí, teve um primeiro resultado com você, nessa primeira sessão, ela entendeu onde é que está a questão, onde está o problema dela, qual que é a causa, e você trouxe uma proposta, aí agora é organizar a decisão. Por quê? Organizar a decisão
Porque aqui, ó, a gente já tem um caminho para direcionar a pessoa, que entra o protocolo estruturado de alto valor, tá? E aqui que começa a virar tudo. Primeiro, protocolo estruturado não é um monte de sessões amontoadas, tá, gente? Isso aqui primeiro, então, você vai ter uma estrutura de plano de tratamento, não é vender um monte de sessão. Então, aqui, plano de tratamento, ele tem um diagnóstico claro, né? E diagnóstico aqui, sei que a palavra vocês não gostam de usar diagnóstico em si, mas é trazer a perspectiva de você vai dar para a pessoa, né, um direcionamento em relação a qual que é a origem daquele problema, tá? Então, tem um direcionamento claro sobre isso. Segundo, precisa ter um caminho organizado. Ó, então tem uma etapa 1, etapa 2, etapa 3, entendeu? Tem um método que, ó, tem os entregáveis definidos. O que são os entregáveis, tá? O que vai ter. Então, ó, vai ser uma sessão tal, nós vamos fazer uma consulta, uma análise com essa tecnologia de ressonância, oligoscan, enfim. Você vai fazer o processo de, aí vamos supor, entra detox, limpeza, enfim. Tem essa entrega, vão ser tantas sessões de tal coisa, durante tanto tempo, vai durar esse acompanhamento por tantas semanas, e aí a gente vai fazer depois, né? Depois desse período aqui, nós refazemos a nossa análise aqui. E esse investimento, né, essa estrutura, o investimento é X. Você pode pagar de tal e tal forma. Isso aqui é um direcionamento claro, com critério, tá? E isso que faz com que vocês consigam chegar de uma pessoa que nunca te viu na vida, não conhece, ela rapidamente ela tome a decisão. Ela pode se tornar seu cliente essa semana ainda, uma pessoa que nunca te viu. E, inclusive, fechar tickets altos, como eu mostrei para vocês ali, né? Em exemplos dos nossos clientes que aplicam essa estrutura. E aí, quando a gente tem isso validado, quando você tem isso aqui, a conexão, né? Como é que isso aqui conecta? Primeiro, você tem uma estrutura que gera autoridade lá no seu perfil, né? Então a pessoa ela vê que é confiável. Lembra que tem a questão da desconfiança? Esse é um ponto. Se a pessoa não conhece você, ela precisa minimamente dar credibilidade em relação a isso. É uma primeira etapa, tá? Segundo, tem que ter um portal de ativação. Tem que existir uma forma de uma pessoa que não te conhece passar a te conhecer e entender que você consegue ajudar ela no problema que ela tem e querer conversar com você sobre isso. E aí ela vai para o WhatsApp. Quando você estrutura a conversão fluida, o próximo passo é ela fechar o seu abre agenda, que é essa primeira etapa para que ela vá para esse ponto aqui. Então, isso aqui vai gerar para você uma demanda previsível, uma conversão que é organizada e um ticket alto recorrente, tá? Então, dentro disso, basicamente, então, resumindo bem resumido aqui, os próximos passos, eu abri uma oportunidade para quem está no grupo, algumas vagas, tá? Poucas vagas, porque é um acompanhamento mais, ele é pontual, mas é personalizado, então demanda, é para quem já atende, para quem gera resultado, para quem quer vender protocolo toda semana e quem quer estruturar isso dentro dos próximos 14 dias. Eu vou montar essa estrutura junto com você, tá? Qual estrutura? Essa exata estrutura que eu mostrei aqui. Como é que você estrutura, né, o seu gerador de autoridade, o seu portal de ativação, qual é a estrutura de conversa fluida que você tem que ter, vou te ajudar a definir o seu abre agenda, estruturar o seu protocolo, definir, né, a etapa, o que vai ser, como é que vai, o que vai ter nele, como é que você vai vender, qual é a abordagem que você vai utilizar e de forma recorrente isso aqui funcionando, tá? Então, como é que a gente coloca um ciclo em que isso aqui funcionando uma vez, é só você seguir repetindo, 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 para que você continue colhendo os resultados, tá bom? Então, resumo bem resumido aí para vocês. Podem, quem quiser, então, se aplicar, tá? Para ativar aqui no final desse documento aqui, eu deixei o link para vocês clicarem, se direcionarem. Aí eu vou fazer uma mini entrevista ali, uma triagem, para ver se você está no momento, né? Se faz, é o mais adequado para você agora. Vou te explicar como é que funciona e daí a gente segue, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima.